Olá, amigos. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial da rede LFG, e esse é o nosso programa Prova Final, uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa é dividido em 3 blocos, em que o primeiro deles trata o tema do dia, hoje, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Trabalharemos os conceitos, as características e todas as principais polêmicas desse tema em relação ao nosso ordenamento jurídico, buscando inclusive trazer a solução dos conflitos. No segundo bloco, trabalharemos então as questões relacionadas aí e enviadas pelos nossos telespectadores, afastando quaisquer que sejam as dúvidas desse tema. Então são 5 perguntas e, aliás, vale dizer, mande também a sua pergunta. O e-mail é provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. Encerraremos o terceiro bloco com o X da questão. 2 perguntas recorrentes do exame de ordem, relacionadas com a desconsideração da personalidade jurídica, e vamos comentar aqui, alternativa por alternativa, como um excelente método de estudo e preparação para o exame de ordem. Te aguardo para o tema do dia conosco em Desconsideração da Personalidade Jurídica Empresarial. Então, hoje estudaremos a desconsideração da personalidade jurídica. Vale lembrar que, se a ideia é falar em desconsiderar, desconsiderar significa naturalmente afastar, esquecer, afastar, desconsiderar algo. Sim, mas o que será desconsiderado? A personalidade jurídica. Então, nós temos que, a princípio, nos focar no que nos conceitos relacionados à personalidade jurídica. Trabalhada a personalidade, entendido como funciona o Instituto da Personalidade Jurídica, então nós podemos avançar para essa tal de desconsideração da personalidade jurídica empresarial. Muito bem, a personalidade jurídica funciona como uma aptidão genérica para que alguém possa contrair direitos e obrigações. Todos nós, pessoas civis, possuímos a personalidade jurídica que inicia em vista do nascimento com vida. Mas hoje nós vamos tratar a personalidade jurídica relacionada com os entes empresariais. Os entes empresariais realizam diversos atos em que contraem direitos e contraem obrigações no dia a dia, no cotidiano empresarial. Necessário também falar, é claro, da personalidade jurídica. Será que ele se utiliza de uma personalidade jurídica própria ou ele se utiliza da personalidade jurídica daqueles que titularizam o empresário, sociedade empresária, né? Podemos falar lá no empresário individual de responsabilidade limitada hoje. É exatamente isso que vamos estudar. Já temos em mente, então, a personalidade jurídica da pessoa natural. O que precisamos agora é conhecer a personalidade jurídica daqueles que se desenvolvem na atividade empresarial, aqueles que exercem a atividade empresarial. E podemos tratar, pelo menos, de 3 sujeitos. O primeiro deles é o empresário individual de responsabilidade ilimitada. O empresário individual, de um modo geral. É sempre importante lembrar que o empresário individual, ele se utiliza da personalidade própria, da personalidade de pessoa natural para o exercício da atividade empresarial. Logo, os direitos e as obrigações contraídas por esse empresário, por essa espécie empresarial, todos os direitos e obrigações se confundem com os direitos e obrigações pessoais. Então, amanhã, é possível que o patrimônio pessoal, a sua casa, verificado claramente os limites que a lei impõe, o seu veículo, os seus bens pessoais, respondam por dívidas empresariais. E logo, aquilo que são os bens, o patrimônio da empresa, também pode responder por dívidas pessoais desse empresário individual. Então, o empresário individual, em regra, ele não possui uma personalidade jurídica própria. Ele se utiliza da personalidade jurídica da pessoa natural que desenvolve a empresa. Quando falamos em empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, ou então
nas sociedades empresárias personalizadas, estamos falando em coisa diferente. Por quê? O Código Civil determina quais são as pessoas jurídicas de direito privado. E entre as associações, fundações, entidades religiosas e partidos políticos que não pertencem ao estudo do direito empresarial, estão lá duas hipóteses que pertencem diretamente ao nosso estudo. E aí nós estamos falando na EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, aquela em que uma pessoa natural titular resolve dar início a uma atividade empresarial e separar o seu patrimônio. Ou seja, ele não quer lidar com a empresa em relação àquele caso inicial que mostrei a vocês quanto ao empresário individual, que confunde todo o seu patrimônio com o patrimônio empresarial. Ele quer sim pegar uma parte do patrimônio da pessoa natural e colocar à disposição da empresa. Então, a empresa, após o registro empresário, e aí empresa individual de responsabilidade limitada, passaria a ter personalidade jurídica própria, a partir do momento que integraliza o capital com um piso lá de 100 salários mínimos. Bom, essa é a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, que com o registro poderá ter personalidade jurídica própria. A pessoa natural que a titulariza tem a sua personalidade de pessoa natural, que adquiriu no nascimento com vida. E a EIRELI tem a sua personalidade própria, que adquiriu em vista do registro empresário. Do mesmo modo acontece com as sociedades. Sócios se reúnem em bens e capital, com esforço comum e, eventualmente, registram um ato constitutivo, um contrato, na junta estadual. Então, os sócios, eles possuem personalidade jurídica de pessoa natural, mas a partir do momento que resolvem se constituir em sociedade, por meio de um contrato escrito, levar este contrato para a junta, bom, essa sociedade se torna personalizada. E a personalidade jurídica agora torna a pessoa jurídica com personalidade própria, ou seja, totalmente afastada daquilo que é a personalidade jurídica dos sócios. O nosso Código Civil de 1916, o Código Civil anterior, ele era bastante didático nisso, porque o artigo 20 do Código Bevilacqua dizia o seguinte: a personalidade da pessoa jurídica é distinta da personalidade das pessoas dos seus membros. Não ipsis literis, mas com esse texto, com essa redação e com esse sentido. Tudo bem? Então já entendemos que o empresário individual, em regra, não utilizará uma personalidade jurídica própria, mas a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, e a sociedade são espécies de pessoa jurídica de direito privado, que servem justamente para o desenvolvimento de atividade empresarial. Bom, essas duas pessoas jurídicas de direito privado possuem personalidade jurídica própria, a EIRELI e a sociedade, a partir do momento que, é claro, registram suas atividades no órgão competente, nesse caso, a Junta Comercial Estadual. E isso faz com que haja personalidade jurídica própria. E para que isso existe? Para que a EIRELI, para que a sociedade tenha autonomia, realizando seus negócios, contraindo direitos, contraindo obrigações, possuindo patrimônio próprio e até fazendo parte do polo ativo e do polo passivo de ações judiciais. Então, com personalidade jurídica própria, a pessoa jurídica adquire a aptidão genérica para a contração de direitos e para a contração de obrigações. Possui autonomia de patrimônio, possui autonomia para negociar, possui autonomia para figurar em processo, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Diversos estudos foram realizados para saber o que é essa pessoa jurídica, qual é a natureza da existência da pessoa jurídica e essa personalidade jurídica própria que lhe é atribuída. A primeira teoria que explicou, dentro de diversas, e é claro, vou aqui me utilizar das mais importantes, é a teoria da negação. Essa teoria, também chamada de teoria individualista, ela tem base em Ehring, ou seja, a ideia dessa teoria é dizer que, ao bem da verdade, a pessoa jurídica não possui personalidade. Ela se utiliza da personalidade dos seus sócios, dos seus titulares. Bom, essa teoria,
ela foi facilmente refutada, claramente por outras teorias que estudaram a pessoa jurídica de maneira mais apropriada, e o nosso direito, já deu para entender, o nosso direito ele se afastou dessa teoria, porque até o Código Civil, o antigo, o Código Civil de 16, revogado, feito lá pelo Clóvis Bevilacqua, excelente civilista, já dizia que a personalidade jurídica da pessoa jurídica é distinta da personalidade dos sócios. Então, não tem essa história de negar a personalidade jurídica da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem personalidade, sim. Fica até interessante falar nesse assunto. Bom, vamos para uma segunda teoria. A segunda teoria é a teoria da ficção. É a teoria lá de Zafny, alguns chamam de Savigny, mas ele não é francês, isso é importante saber. E essa teoria, ela vai dizer o seguinte, que a pessoa jurídica, ela é uma mera ficção legal. Verdade que, de fato, a pessoa jurídica é uma ficção. Mas será que ela é uma mera ficção legal? Bom, nós temos aí mais duas teorias, pelo menos duas teorias para estudar a personalidade jurídica. A terceira teoria é a teoria da realidade orgânica, também na Alemanha, desenvolvida por von Thur. E essa teoria vai dizer o seguinte, que a pessoa jurídica tem a personalidade, tem a sua existência muito próxima, se não idêntica, de uma pessoa natural. Bom, aí não dá, aí a coisa está extremada, aí a coisa não acontece. Não dá para falar que uma pessoa natural e uma pessoa jurídica possam ser equivalentes. Elas não se equivalem. E aí, então, nós precisávamos de uma teoria equilibrada. E o ordenamento jurídico brasileiro, não claramente trazendo isso de modo originário, adotou a teoria da realidade técnica. O que é a teoria da realidade técnica? Se reconhece que a pessoa jurídica não existe do mesmo modo que uma pessoa natural. Ela é uma ficção. Mas ainda que ela seja uma ficção, pratica também atos do cotidiano, do dia a dia, contrata funcionários. Então, nós temos que dizer que ela possui uma determinada realidade, mas não a mesma realidade orgânica da pessoa natural, uma realidade meramente técnica, uma realidade de ficção. Então, por isso, inclusive, alguns dizem que quando nós falamos em teoria da realidade técnica, nós estamos somando a teoria da ficção com a teoria da realidade orgânica. Ao bem da verdade, a teoria da realidade técnica, ela é uma evolução dessas teorias. Nada de dizer que temos, então, no sujeito empresário, sociedade empresária com personalidade jurídica própria, nada de dizer que a personalidade jurídica não existe. Temos que dizer que é uma ficção? Sim. Há atos reais? Há atos reais, mas essa realidade é realidade técnica, imposta pela lei, também entendida como realidade objetiva. Essa é a teoria que, inclusive, o Código Civil de 2002 adota. Grande parte das nossas doutrinas, como Pontes de Miranda, também explica a pessoa jurídica por intermédio dessa teoria. E agora, nós já sabemos a respeito das teorias que explicam a personalidade da pessoa jurídica. Vamos saber como funciona a desconsideração. A personalidade jurídica empresarial, ela é utilizada para que existam lá contração de direitos e obrigações. Mas será que no momento em que um empresário, uma sociedade contrai direitos e obrigações, ele sempre, em todos os momentos, estará tomando atos de boa fé? Nós sabemos que nem sempre. E exatamente por esse motivo é que essa autonomia que a pessoa jurídica possui não é absoluta, ela é relativa. Ela aceita a relativização. Como assim? Bom, vamos explicar o leading case da desconsideração da personalidade jurídica. O primeiro caso, ou o caso que aflorou essa teoria, que hoje já é adotada pelo nosso ordenamento jurídico, já é instituto e, mais que isso, aparece nas provas de vocês o tempo todo. Precisamos estudar bem esse assunto. Então, o leading case que aflora o Instituto da Desconsideração acontece na Inglaterra em 1897, e lá nós temos um caso chamado Salomon versus Salomon Company. Aaron Salomon institui, portanto, uma companhia, uma espécie de sociedade anônima, lá fechada, com responsabilidade limitada, coloca outros sócios e funda a Salomon Company. Com o passar do tempo e com o exercício de seus poderes de administração, ele vai colocando todo o patrimônio da Salomon Company em nome próprio,
e no fim das contas, é claro que a Salomon Company acaba chegando à falência. Com essa falência, os credores foram prejudicados, porque a Salomon Company não tinha dinheiro suficiente para pagá-los. Nisso, é claro que os credores ajuizaram ações judiciais pedindo para que o patrimônio pessoal do Aaron Solomon fosse responsabilizado, já que isso se tratava de uma fraude. O principal instrumento de se compreender a existência de uma fraude é o prejuízo àqueles que são os terceiros, independentemente de serem credores, embora esses fossem. E aí eles ajuizaram a ação, a primeira instância lá na Inglaterra entendeu que estava tudo ok, a Corte de Cassação também pode avançar nos bens pessoais deste sócio, do Aaron Solomon, que por fraude colocou todos os bens da sociedade em nome próprio. O grande problema é que a House of Lords, que é a instância máxima naquele país, entendeu que não era esse o caminho, que a autonomia patrimonial, o princípio da autonomia do patrimônio da pessoa jurídica é absoluto. Então, cobre a pessoa jurídica, mas não pode avançar no patrimônio pessoal do sócio. É claro que Aaron Solomon se deu super bem, mas a partir disso, o que se verificou é uma semente na teoria da desconsideração da personalidade jurídica aplicada em outros países. Nos Estados Unidos da América, a desconsideração começou a ser aplicada, então tivemos aí uma série de doutrinas que começou a escrever sobre o assunto, Wormser, Hofstadter, Piero Verrucoli, e em nosso país, Rubens Requião começou a escrever sobre a desconsideração num artigo publicado pela Revista dos Tribunais em 1969. Trouxe a teoria para cá, que começou a ser aplicada jurisprudencialmente para que o Código de Defesa do Consumidor, pela primeira vez, colocasse lá um dispositivo a esse respeito. Embora tenha sido o Código de Defesa do Consumidor aquele que primeiro tratou do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica em nosso país, me parece didático e mais interessante começar por dizer a respeito do Código Civil. O Código Civil traz hoje a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, no artigo 50. Então, o artigo 50 do Código Civil regra que é possível, por abuso da personalidade jurídica, decorrente de fraudes, já sabemos que a fraude é aquela que busca prejudicar terceiros, ou decorrente de confusão patrimonial. O que é a confusão patrimonial? É aquela situação em que o sócio acaba se utilizando de bens e patrimônio da pessoa jurídica e vice-versa para os seus negócios pessoais. Então, é claro que aquele patrimônio todo se torna confuso. O sócio pode adquirir um veículo para ele se utilizar no dia a dia, no cotidiano, pela pessoa jurídica. Isso acaba retratando a confusão patrimonial. Então, havendo fraude, havendo confusão patrimonial, o Código Civil, desde que por requerimento da parte ou do Ministério Público, do MP, do Ministério Público, autoriza desconsiderar a personalidade jurídica para avançar no patrimônio pessoal dos sócios, ou seja, para desconsiderar, para se esquecer, para afastar a personalidade jurídica. E aí, se esqueceu que existe personalidade jurídica própria do sócio, então parece que se trata agora de uma coisa só. Pronto, vai lá e avança no patrimônio dos sócios. Mas, como disse a vocês, existe uma motivação para que um magistrado, para que o aplicador do direito desconsidere a personalidade jurídica. A motivação está no artigo 50 do Código Civil: fraude, confusão patrimonial, requerimento da parte do MP, pode desconsiderar a personalidade jurídica, para avançar não somente no patrimônio pessoal dos sócios, mas até dos administradores da pessoa jurídica. Essa é considerada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria menor é a do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, aplicada claramente para as relações de consumo, mas há um probleminha nessa teoria, nesse instituto aí, porque o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor também dá motivo. Lá no seu início, motiva algumas questões relacionadas com aquilo que é a desconsideração da personalidade jurídica. Fala o seguinte, que a desconsideração da personalidade jurídica deve vir principalmente quando há abuso de direito, pelo menos aí havendo abuso de direito.
Vários parágrafos foram colocados, parágrafo 2º, 3º e o 4º, o primeiro foi vetado lá no artigo 28, colocando outras hipóteses que, ao bem da verdade, nem se tratam de desconsideração da personalidade jurídica. O legislador se enrolou. Mas no parágrafo 5º está dizendo o seguinte, que basta haver lá insuficiência de pagamento por parte da pessoa jurídica que já é possível desconsiderar a personalidade jurídica. E aí, duas teorias jurisprudenciais e doutrinárias se firmaram nesse sentido. Uma delas dizia o seguinte, olha, precisa então dar motivo para desconsiderar uma personalidade jurídica com base lá no início do artigo 28. E o parágrafo 5º apenas complementa isso, ou seja, é importante que mostre o abuso de direito juntamente com o parágrafo 5º. E o parágrafo 5º vai dizer que, então, o consumidor deixou de receber uma determinada quantia. Teve um vício lá na relação de consumo, um acidente, fato, seja lá como for, então, ou então a pessoa jurídica, o empresário, a pessoa jurídica está inadimplente com o consumidor. Está aí o grande inconveniente. O parágrafo 5º é estudado por alguns doutrinadores, principalmente consumeristas, entendendo que o parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor pode ser aplicado separadamente daquele início. Então, esse é um inconveniente muito grande, porque basta então que a sociedade empresária, que o empresário não pague uma determinada obrigação que tenha se baseado em uma relação de consumo e pronto, já dá para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, aplicada e utilizamos o nome teoria menor. O pessoal da Justiça do Trabalho também utiliza de maneira análoga o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 28, com uma imprecisão terrível, porque na Justiça do Trabalho nós sabemos que a aplicação subsidiária, tudo aquilo que está fora da CLT, é a justiça, é o direito comum. E o Código de Defesa e Proteção do Consumidor não é direito comum. O direito comum está no Código Civil. Então, a Justiça do Trabalho deveria aplicar o artigo 50 para dar motivação sempre que desconsidera uma personalidade jurídica. Entendemos e criticamos o artigo 28, parágrafo 5º, e essa interpretação que o Superior Tribunal de Justiça tem feito ao Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Entendemos que isso se trata de abuso da desconsideração da personalidade jurídica. Ótimo, trabalhamos então as teorias relacionadas com aquilo que se explica a respeito da existência da pessoa jurídica. Então, explicamos a existência da pessoa jurídica e depois, em seguida, trabalhamos com a sua desconsideração. Instituto que, inclusive, faz parte do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Agora te espero para o bloco Pergunte ao Professor. Então vamos lá para o Pergunte ao Professor. São dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Aliás, você também pode enviar a sua dúvida. Envie para o e-mail provafinal@aesapar.com. provafinal@aesapar.com. Vamos agora para a primeira pergunta aí selecionada por um de nossos telespectadores. Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, a desconsideração significa o fim da personalidade jurídica do empresário? Muito bem, pergunta aí busca a seguinte resposta. A desconsideração significa o fim da personalidade jurídica do empresário? Bom, vamos lá, de pronto, de início eu já respondo que não. Vou dizer lá que nós precisaremos agora distinguir desconsideração de despersonalização. Isso não é uma questão que se envolve lá em mera questão terminológica, não. Desconsideração e despersonalização mostram institutos distintos aplicados no direito empresarial. No primeiro caso, na desconsideração, nós temos uma desconsideração temporária, um afastamento. Por um primeiro momento, então, houve um esquecimento sobre aquilo que é a personalidade jurídica. E, é claro, havendo esse esquecimento, há também agora um afastamento sobre aquilo que era a divisão existente entre as pessoas dos sócios, com personalidade jurídica de pessoa natural, e a pessoa jurídica, que também tem personalidade própria. Esquece esse ato por um momento.
o momento em que se opera uma determinada fraude relacionada lá a um determinado conflito e pronto, desconsidera a personalidade jurídica. Num acidente, temporariamente, avança então na personalidade, avança nos bens pessoais dos sócios, paga aquele determinado credor. Nós poderíamos dizer sobre a desconsideração da personalidade jurídica para uma situação relacionada lá a uma ação trabalhista, uma ação de consumidor. Uma ação trabalhista é interessante porque é do dia a dia, é do cotidiano das pessoas. Então, sujeito ajuiza uma ação trabalhista contra uma determinada sociedade empresária que possui personalidade jurídica própria. E aí, ao fim das contas, o que se percebe é que os sócios colocaram todo o patrimônio em nome próprio, esvaziaram toda a sociedade e com esse esvaziamento é claro que a sociedade não tem patrimônio, não tem dinheiro para pagar o trabalhador. Qual é a possibilidade aqui? Nessa ação de execução, por um mero requerimento da parte, nem precisa ser uma ação autônoma, escreve lá uma petição, leva até o juízo e aí o juiz ele pode, verificando tudo aquilo que está presente no artigo 50 do Código Civil, se ele aplicar a teoria maior, ou no artigo 28 do CDC, né, se ele tiver a infelicidade de aplicar aquela, e aí, verificando aqueles requisitos, ele desconsidera a personalidade jurídica, avança no patrimônio pessoal dos sócios e paga o trabalhador. Então, desconsidera-se a personalidade jurídica só para aquela situação específica, acidentalmente, temporariamente. Já quando nós falamos em despersonalização da pessoa jurídica, aí nós estamos falando numa coisa bem diferente. Despersonalizar a pessoa jurídica significa o fim, significa a extinção da personalidade jurídica daquela determinada pessoa, o fim da própria pessoa jurídica. Então, quando nós chegamos à extinção da personalidade jurídica numa falência, decreto de falência provoca a dissolução da sociedade e claramente que provoca o fim da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Uma dissolução total de sócios em que resolvem esses mesmos sócios terminarem com essa sociedade. E aí é claro que o processo final, o fim a que se vai buscar é mesmo a extinção, a despersonalização. Então vamos agora fazer uma distinção. Desconsideração se trata desse instituto temporário, acidental. Despersonalização é o próprio fim da personalidade jurídica e isso não acontece quando aplicamos o artigo 50 do Código Civil. Isso não acontece quando aplicamos o artigo 28 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Foi uma excelente pergunta, pois conseguimos aqui desenvolver uma resposta que poderia surtir aí como a dúvida de algum daqueles que são os nossos telespectadores que hoje estão aí nos assistindo. Então vamos lá, vamos agora para um segundo questionamento, para uma segunda pergunta. Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, a desconsideração se aplica para todos os tipos de sociedades? Pergunta é, a desconsideração se aplica para todos os tipos de sociedade? Bom, nós já sabemos que para o empresário individual não é necessário. Nós já sabemos que para a empresa individual de responsabilidade limitada é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Adquire personalidade jurídica própria, pode sim operar alguma espécie de fraude, abuso de direito, confusão patrimonial com aquela personalidade que foi adquirida. Então pode sim haver o tal do abuso da personalidade, se aplica o Instituto da Personalidade Jurídica. Mas esses dois sujeitos não se tratam de sociedades. As sociedades, elas são aquelas de pessoas e são também as sociedades de capital. Dentre as sociedades de pessoas, nós temos a sociedade em nome coletivo. Bom, nessa sociedade nós podemos dizer que ela é uma sociedade ilimitada, tem o I aí na frente. Ilimitada, ou seja, essa sociedade é aquela em que, primeiro, a sociedade responde com o patrimônio que já constituiu, mas faltou o patrimônio da sociedade para pagar um terceiro, então vamos utilizar o patrimônio pessoal dos sócios. Então, se nessa sociedade já há a utilização do patrimônio pessoal dos sócios em seguida ao patrimônio da sociedade, não há motivos para aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos lá uma sociedade chamada Sociedade em Comandita Simples. Ela tem sócios mistos. O comanditado tem responsabilidade ilimitada, esse aí vai responder já com seus próprios bens. É o sujeito que, inclusive, administra essa sociedade em comandita simples. Já o sócio comanditário, ele é apenas investidor. Se, é claro, houver alguma fraude percebida por termos da sua conduta, é possível aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para avançar no patrimônio pessoal desse sócio aí.
do comanditário, que tem responsabilidade limitada. Então, o que já deu para perceber é que a desconsideração da personalidade jurídica, ela serve não somente para a pessoa jurídica, mas também para aplicá-la em casos, em situações em que o patrimônio pessoal dos sócios tem uma determinada proteção. Logo, nós estamos falando nas sociedades limitadas. Então, as sociedades limitadas, elas sofrem a ingerência do Instituto da Desconsideração. A autonomia, ela é relativa. E a desconsideração pode existir, por quê? Porque a sociedade limitada é aquela em que, após os sócios integralizarem a sua parte, pagarem aquilo que devem para a sociedade, pronto, o patrimônio pessoal dos sócios está protegido e a sociedade tem autonomia e tem patrimônio próprio. Logo, claramente, que se aplica a desconsideração sempre que se perceber fraude, sempre que se perceber algo relacionado a abuso de direito, confusão patrimonial e aí por diante, tá bom? Não se aplicam, então, o Instituto da Desconsideração não se aplica a todas as sociedades. As limitadas, sim. Essas três aí são as sociedades de pessoas personalizadas. Existem outras chamadas sociedades de capital, que são sociedades anônimas, que também têm responsabilidade limitada. Costumo dizer que a responsabilidade nesses casos é mais limitada ainda, porque os sócios nem solidariedade entre si têm, um nem responde pelo outro, não precisa nem saber da existência um do outro. Basta adquirir uma ação, comprar uma ação, pronto, ele é sócio. E ele só responde até o limite do valor do preço, melhor dizendo, do preço de emissão da ação que foi adquirida. Então, para as sociedades limitadas e para as sociedades anônimas, sejam elas as de capital aberto e fechado, isso é matéria de um outro programa relacionado às sociedades anônimas, para uma ou para outra, aplicamos sim o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas não para todas as sociedades. Tudo bem? Bacana, excelente pergunta, agradeço bastante o envio e vamos verificar aí a terceira pergunta enviada por nosso telespectador. Vamos lá? Professor, o juiz pode aplicar a desconsideração mesmo sem que as partes requeiram? O juiz, o aplicador do direito, pode aplicar a desconsideração mesmo que as partes não requeiram? Ou seja, será que ele pode aplicar a desconsideração da personalidade jurídica de ofício? Bom, o artigo 50 do Código Civil, e que temos lá como a teoria maior, aplica lá regras no sentido de dizer requerimento da parte, requerimento do MP. Me parece deixar claro que não se trata da hipótese de desconsideração de ofício do Instituto da Personalidade Jurídica. Então, a parte, no caso o exequente, aquele que deseja cobrar alguma dívida em relação a um empresário, sociedade empresária com natureza de responsabilidade limitada, uma pessoa jurídica que está protegendo o patrimônio por meio de abuso, bom, então aí o que nós temos a dizer é que não há que se falar em dúvidas no sentido do artigo 50. Precisa do requerimento da parte ou do Ministério Público. Mas nós sabemos que existe tal da teoria menor, aquela do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que está dizendo o seguinte, olha, artigo 28, em caso de abuso de direito e algumas outras hipóteses mais, temos a desconsideração da personalidade jurídica. E nós já falamos que o parágrafo 5º, ele é hoje compreendido por alguns doutrinadores, principalmente pelo professor Risato Nunes, como uma extensão dessa parte inicial, ou seja, apenas mais um exemplo de desconsideração. Então, o mero prejuízo do credor já faz com que a desconsideração seja aplicada. E sabe uma coisa interessante? O 28 do CDC em nenhum momento trata a hipótese do requerimento da parte ou do MP. Isso significa, é claro, que há também uma desconsideração objetiva da personalidade jurídica, ou seja, o juiz de ofício ele pode proteger o consumidor aplicando essa desconsideração da personalidade jurídica por aquilo que é entendimento já fixado nos tribunais superiores. Lembrem-se que a teoria da desconsideração é aplicada não somente no Código Civil e também no Código de Defesa e Proteção do Consumidor, mas também a aplicação dessa teoria para aquilo que são abusos relacionados com a infração à ordem econômica, que é a lei antitrust, a lei 12.529 de 01, que revoga a lei antitrust anterior, a lei 12.529 de 01, nós temos também a lei de crimes ambientais, a lei 9.605 de 98, também regra o Instituto da Desconsideração. Já nesses dispositivos, nós temos uma proximidade maior com o Código de Defesa do Consumidor e a tal da teoria menor do que com o artigo 50 do Código Civil. Sempre digo de maneira infeliz, até porque muitos dizem também o seguinte, poxa, uma empresa em que se constitui por um empresário de responsabilidade limitada ou uma sociedade limitada,
está buscando a fraude porque separa o patrimônio, afasta, protege os bens pessoais dos sócios. Isso não é verdade, porque o Instituto da Teoria, o Instituto advindo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é tão aplicado em nosso país que demonstra com certa tranquilidade, com certa facilidade, que hoje a empresa limitada, a sociedade limitada, não protege coisa alguma, não protege coisa nenhuma. Então, muito bem, penso eu que essa pergunta tenha conseguido aí a resposta que desejava. Vamos lá para a próxima. Vamos lá, pergunte ao professor. Professor, a lei autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Olha que pergunta fantástica. A pergunta que se coloca é a seguinte: teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. A lei autoriza isso? Vamos lá, vamos conversar. A questão ela tem natureza, ela tem como leading case uma questão jurisprudencial brasileira. Foi um voto da ministra Nancy Andrighi. Nesse voto, o que a gente conseguiu ali perceber é que havia uma necessidade de proteger agora um terceiro, credor de alimentos, em que o seu pai não desejava pagar pela dívida. E olha como é que funcionava a coisa. O pai, então, adquiriu um veículo lá da marca Frontier, lá da marca Nissan, marca Nissan, modelo Frontier. Foi exatamente isso. Adquiriu esse veículo para usar no cotidiano, no dia a dia, leva lá a criança para a escola, então vai pescar, vai viajar e aí por diante. Bom, mas no final das contas, esse veículo foi adquirido não pela pessoa natural, mas pela pessoa jurídica. Olha que interessante, a pessoa jurídica adquiriu um veículo para o sócio. Por quê? A atividade desenvolvida por aquela pessoa jurídica não carecia daquele veículo, da aquisição daquele veículo. Então, o que a ministra Nancy Andrighi fez foi o seguinte: se a teoria da desconsideração da personalidade jurídica existe para afastar a personalidade jurídica daquilo que é a sociedade empresária, avançando nos bens pessoais do sócio, nesse caso, a desconsideração inversa é o seguinte: a pessoa natural tem uma dívida de alimentos, afastar a personalidade jurídica da pessoa natural para avançar naquilo que é o bem, ou que são os bens da pessoa jurídica. Bom, eu vejo o seguinte, vejo a questão por duas maneiras. A primeira, hoje se está aplicando muito a desconsideração inversa da personalidade jurídica, como um formato parecido com a proteção existente no artigo 50 do Código Civil. A legislação, de fato, não autoriza legalmente a aplicação do artigo 50 do Código Civil. O voto da ministra Nancy Andrighi tem uma carga social fantástica, muito grande, que inclusive merecem lá os aplausos. Mas se nós olharmos para a parte técnica, como é que eu vou desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa natural para avançar na personalidade da pessoa jurídica? Isso é impossível, isso é desnecessário, até porque há como falar em aplicação da responsabilidade direta por essa pessoa natural, já que nós estamos falando em fraude. Então, me parece que falar em desconsideração inversa é tecnicamente impossível e é tecnicamente desnecessário, mas nós estamos aplicando o tempo todo, verificamos a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Bacana lá, gostei muito da pergunta, ajudou aí a desenvolver o tema em relação àquelas que são as suas principais polêmicas. E vamos para a última pergunta, pergunte ao professor. A desconsideração que se aplica na Justiça do Trabalho é a mesma do Código Civil? Tudo bem, a gente acabou até desenvolvendo um pouquinho da resposta relacionada com essa pergunta, né, sobre a Justiça do Trabalho. Qual é a teoria aplicada na Justiça do Trabalho? Bom, na Justiça do Trabalho, o que me parece plausível é a aplicação do artigo 50 do Código Civil. Porque, como disse, existe lá na CLT o artigo 8º, e o artigo 8º da CLT vai dizer que, subsidiariamente, o que se deve aplicar é, sim, o direito comum. Então, vamos aplicar o artigo 50 do Código Civil, e lá o que temos é a desconsideração da teoria maior, desconsideração pela teoria maior, em que é necessário o requerimento da parte, do MP, é necessário motivar na fraude ou é necessário motivar na confusão patrimonial. Já o que os juízes têm feito na Justiça do Trabalho é aplicar o artigo 28 do CDC, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, por analogia, por entender que o trabalhador é vulnerável, assim como também o consumidor o é. Então, o que merece mesmo é a aplicação do artigo 28. E aí, mero prejuízo do credor, aplica-se lá a teoria da desconsideração. Aí já me parece abuso. Deixar a personalidade jurídica toda blindada, de maneira absoluta, é um erro. Mas
fazer com que a pessoa jurídica praticamente não exista, que essa teoria da personalidade jurídica e da existência da pessoa jurídica não exista, me parece um erro ainda maior. Então, me parece que isso se trata de um abuso da desconsideração da personalidade jurídica. Meus amigos André Barros e também o Flávio Tartucci, que são civilistas, professores da rede LFG, também possuem esse mesmo entendimento, tá bom? Bacana lá, terminamos o Pergunte ao Professor, espero ter conseguido responder a todas as dúvidas que foram enviadas, encaminhe a sua dúvida caso a tenha, então o e-mail é provafinal@exapar.com e daqui um pouquinho vamos lá para o X da questão. Valeu e até! Vamos lá para o X da questão e esse é um bloco importantíssimo, porque é aqui que nós desenvolvemos um método de trabalho a respeito das questões recorrentes. Então, olhamos para duas questões do exame de ordem, verificamos direitinho lá como é que funciona o seu enunciado e comentamos cada uma das alternativas. E esse formato nos ajuda também a verificar lá se o tema do dia está ali bem focado naquilo que é o seu objetivo, que é claramente esse projeto de estudo que visa a aprovação no exame de ordem. Então vamos lá para essa nossa primeira questão e a leitura do enunciado. Vamos lá. Considerando, então na tela aí para tudo e para todos, considerando a situação hipotética apresentada e a disciplina normativa da desconsideração da personalidade jurídica, assinale a opção correta. Então, aqui há uma situação hipotética, então devemos verificar toda a disciplina normativa. Logo, o que vocês devem ter em mente? Olhar para os dispositivos que tratam a desconsideração da personalidade jurídica em nosso ordenamento. Então, devemos olhar para o artigo 50 do Código Civil, para o artigo 28 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, tá bom? Enunciado já bem trabalhadinho, então com o substanciado, vamos para as alternativas e a primeira delas, a letra A. O juízo, a CO, não tem competência para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da Frente Verso Tecidos LTDA. Tem sempre uma alternativa da OAB que é mais fácil eliminar. E me parece que essa ala vai ser uma delas, porque, poxa, o juízo ACO é o juízo de primeira instância. O juízo de primeiro grau, o juízo de primeira instância é aquele que está mais próximo das relações e dos conflitos existentes em relação ao Poder Judiciário. Então, é claro que o juízo ACO precisa da competência para a hipótese de desconsiderar a personalidade jurídica. Então, a gente afasta A com uma certa facilidade, mas eu vou continuar a leitura aqui. Então, continuando a A, mas apenas para decidir por sua dissolução, total ou parcial, nos casos de fraude relativa à autonomia. Então, o juiz ACO não tem competência para decretar? Nada disso, claro que tem. Apenas para decidir por sua dissolução, nos casos de fraude relativa à autonomia. O judiciário tem tanto a hipótese de decidir pela dissolução, quanto, claro, desconsiderar a personalidade jurídica, que são coisas totalmente diferentes. A alternativa A está facilmente eliminada. Vamos olhar a B agora. Vamos lá. B. A decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Frente Verso Tecidos acarreta sua liquidação. Aliás, foi essa uma pergunta enviada por um de nossos telespectadores aqui na alternativa B. Queria saber se a desconsideração da personalidade jurídica provoca o fim da personalidade, ou seja, se acarreta sua liquidação, o fim. Nós verificamos que uma coisa é a desconsideração e uma outra bem diferente é a despersonalização. Então, desconsiderar é afastar, é esquecer a personalidade jurídica num determinado conflito, numa ação trabalhista, numa ação de consumidor, numa ação civil, seja lá quais as hipóteses que o legislador contempla no ordenamento jurídico, mas não acarreta a liquidação. Então, a alternativa B também está eliminada. Já eliminamos a A e a B, sabemos que há pelo menos dois modos de conseguir achar a questão correta do exame de ordem. É afastando e eliminando as erradas para encontrar aquela que é a alternativa correta, ou então vai direto na certa. Mas aqui a nossa ideia é comentar alternativa por alternativa, porque isso aqui é método de estudo. E, aliás, é um dos métodos de estudo mais eficazes para o exame de ordem. Bom? Porque o exame, a gente sabe muito bem, repete algumas perguntas. É claro que elas são desenvolvidas, elas são construídas no seu texto de maneira diferente. Tem uma construção distinta lá no texto. Mas isso não significa que a questão não possa ser perguntada novamente. O que a OAB não deve fazer é perguntar com o mesmo texto.
Vai mudar o texto sim. Por isso, se vocês estudarem desse modo, com certeza vão ter lá um bom desempenho no exame. Tá bom? Vamos verificar C? Vamos lá, alternativa C. A decisão judicial importará na extinção da Frente Verso Tecidos LTDA, com a posterior liquidação de seus bens materiais e imateriais. Bom, vamos lá. A decisão judicial não importará na extinção da Frente Verso. Desconsidera temporariamente, momentaneamente, de forma acidental. Então, desconsiderou a personalidade jurídica, não estamos falando em extinção da Frente Verso, tá? Muito menos a posterior liquidação de seus bens materiais. Liquidar os bens materiais e imateriais, o que significaria? Seria buscar todos os ativos, todos os bens, todo o patrimônio lá daquela sociedade aqui chamada Frente Verso Tecidos LTDA, fazer dinheiro com isso, vender, para poder pagar os credores. Não estamos falando disso, estamos falando de uma coisa bem diferente, só desconsiderar momentaneamente, tá bom? Então, vamos eliminar aí a alternativa C também. Aí sobrou a D, aí não há muito o que se falar, sobrou a alternativa D. Então, vamos fazer um comentário sobre a alternativa D, que a gente já sabe, é a alternativa correta. Vamos lá. A desconsideração da personalidade jurídica importará na retirada momentânea da autonomia patrimonial da Frente Verso Tecidos LTDA. Bom, é tudo que nós estamos falando o tempo todo. Retirada momentânea da autonomia patrimonial. Então, por isso que nós falamos desconsiderar a personalidade. Para estender o efeito de suas obrigações aos bens particulares de seus sócios. O que é importante dizer aqui é o seguinte, não estamos falando na alternativa D do texto ipsis literis daquilo que está no artigo 50 do Código Civil. É coisa diferente, né? Então, o artigo 50 do Código Civil vai dizer que pode estender isso também ao patrimônio dos administradores, aqui está dizendo dos sócios, mas a pergunta envolve aqui uma alternativa que é a D com uma resposta perfeita, tá? Estendendo os efeitos das obrigações. As obrigações é da sociedade, é da pessoa jurídica. O que agora acontecerá é a extensão dos efeitos da obrigação, que é da pessoa jurídica, para a pessoa dos sócios. Então, nós temos aqui a alternativa D de dado como a alternativa mais correta. Uma coisa que eu sempre digo a vocês é o seguinte, começou a fazer a prova da ordem, vamos fazer o seguinte, fazer uma marcação, marca as alternativas que você já sabe conscientemente, você já tem consciência, você já tem tranquilidade de que é a alternativa correta, que você já conhece a resposta. Marcou, vamos supor que de 80 questões você marcou 20, você sabe a resposta. Dessas 20, sei lá, umas 10 você respondeu A, dessas 20 aí umas 5 você respondeu B, umas 3 você respondeu C. Só respondeu D de dado em 2 oportunidades. Lembrando que a prova da OAB tem um gabarito proporcional, 20 questões A, 20 B, 20 C e 20 D, quando chegar lá no final da prova, para que você vai usar essa estatística? Para usar a letra que você menos se utilizou, que você menos chutou, é um chute técnico, um chute consciente, para você usar no finalzinho, aquele momento que você já está cansado. Outra coisa que eu falo para vocês, separa. Primeiro faça as alternativas que você está procurando a correta. Depois, no final, você faz as alternativas que você está procurando a incorreta. Porque isso envolve uma atividade cerebral muito diferente, muito distinta. E isso, é claro, faz com que, com toda tranquilidade, eu possa dizer para vocês que quando você está procurando a alternativa incorreta, está gastando mais tempo. Então, faz logo as alternativas que faz com que você gaste menos tempo na prova. É natural que é mais importante fazer desse modo, para que ao final das contas e apenas ao final você faça aquelas alternativas que levam mais tempo. Porque você consegue, vamos supor que não se utilize bem do tempo de prova, você vai conseguir se utilizar do melhor modo possível daquelas perguntas e fazer com que talvez chegue à aprovação por termo, pura e meramente de se utilizar dessa técnica, tá bom? Lembre-se disso, isso ajuda bastante e antes do exame de ordem, mais do que fazer esse tipo de estudo aqui, faça simulados. Faça simulados. Então, os simulados ajudam muito a conseguir conceber bem qual vai ser o tempo de prova que você deve se utilizar lá no dia do exame, tá bom? Valeu, vamos lá, vamos forte, vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. A respeito do conceito de pessoa jurídica. Então, o conceito de pessoa jurídica pode ser entendido como o conjunto de pessoas ou de bens arrecadados que adquire personalidade jurídica própria por uma ficção legal. Tá bom. Entre as teorias que procuram justificar a existência da pessoa jurídica,
A adotada no Código Civil de 2002 é a teoria. Bom, então, o que nós temos no enunciado aqui? Um conceito de pessoa jurídica. Está dizendo aqui que pessoa jurídica é um conjunto de bens ou é um conjunto de pessoas. De fato, um conjunto de bens é o que nós temos por fundação. O conjunto de pessoas, as associações, temos lá as entidades religiosas, partidos políticos, as sociedades, a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. São todas pessoas jurídicas de direito privado, está lá no artigo 44 do Código Civil. Essas pessoas jurídicas significam uma ficção legal, né? Elas não têm a mesma existência a que temos nós, as pessoas naturais, que temos existência, vale dizer, temos existência orgânica. Tem uma existência diferente, tem uma existência distinta. Então, existem diversas teorias que explicam isso. Lembra que eu falei para vocês da teoria da individualidade, que é a teoria da negação também, do professor Rudolf von Ehring. Falei para vocês que essa teoria nega que uma pessoa jurídica possa ter personalidade própria. Essa teoria está afastada. Disse também da teoria relacionada lá com a ficção. A teoria da ficção. De fato, a pessoa jurídica é uma ficção legal. Mas isso por si só não explica a pessoa jurídica. É a teoria lá do professor Zafny, ou então Savigny, como alguns preferem dizer, isso não implica grande problema não. Muito bem, temos a teoria da realidade orgânica, que é extrema, vai dizer que a pessoa jurídica tem uma personalidade muito própria da pessoa natural, é o que diz lá o professor Von Thur. E por fim, a realidade técnica, que vai dizer o quê? A realidade técnica diz que é uma ficção que aplica vários atos reais, mas não do mesmo modo, não com existência idêntica àquilo que é a pessoa natural, tá bom? Então, pense bem, existem mais de 10 teorias que explicam a existência da pessoa jurídica, mas tem 4 muito importantes. E percebam que é o que o exame de ordem aqui se utiliza, tá bom? Então, vamos lá? Qual é a primeira alternativa? A primeira é a alternativa a teoria da ficção. A teoria da ficção é do Savigny, ou Zafny, melhor dizendo. Essa teoria não é suficiente para explicar a existência da pessoa jurídica. Então, ela vai ser eliminada. Tá? Então, a alternativa A vai ser eliminada. Está correto falar uma ficção? Está correto, mas ela não é suficiente. Então, vamos para B. A B vai dizer da teoria negativista, lá de Ehring. Negar a personalidade da pessoa jurídica é impossível já há alguns séculos. Quanto mais quando o artigo 20 do Código Civil de 16, que era o Código Civil de Bevilacqua, já disse que a pessoa jurídica tem existência distinta daquilo que é a existência e a personalidade dos seus membros. Tá? Então, nada disso não dá para falar na teoria da negação. A B, com certa tranquilidade, também está eliminada. Vamos para C. C. Da realidade objetiva ou orgânica. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, na alternativa C. Realidade objetiva e realidade orgânica não são a mesma coisa. A realidade objetiva é a realidade tida pela lei. Ou seja, a lei entende que a pessoa jurídica tem uma realidade advinda da lei, advinda de uma ficção que, claro, tem aí o respaldo do legislador, do nosso ordenamento jurídico. Então, falar que a teoria da realidade objetiva explica a teoria do Código Civil de 2002 não seria um problema, se não fosse esse fato da alternativa C colocar assim, realidade objetiva ou orgânica. Orgânica é a realidade das pessoas naturais. Seria o mesmo que dizer que uma pessoa jurídica e uma pessoa natural têm existências idênticas e personalidade muito próxima uma da outra. Então, é impossível. Na alternativa C, elimina. Eu sempre falo para vocês que 2 alternativas do exame são mais fáceis de serem eliminadas. Vejam que vocês estudaram aqui comigo, estudamos aí o tema do dia, falamos das teorias. De fato, a teoria relacionada na A e na B vocês afastariam. A C ia ser um pouquinho mais difícil. Tá? Por quê? Porque tem essa coisa de realidade objetiva, realidade orgânica. Tá bom? Mas, como sabemos que são coisas distintas, está eliminada também, a gente já sabe até qual é a resposta. Tá? Então vamos lá. Alternativa D. Teoria da realidade técnica. A teoria da realidade técnica é assim, aquela que vai dizer que a sociedade, quando registra os seus atos constitutivos no órgão competente, no caso a Junta Comercial Estadual, adquire personalidade própria. Adquirindo personalidade própria, ela pode tomar vários atos da realidade, ela contrata funcionários. Aliás, contrata funcionários e também adquire uma série de obrigações quando compra mercadorias para que eventualmente as revenda. Então, nós temos aí a teoria da realidade técnica. Por quê? Porque realidade orgânica igual a pessoa natural a gente também não pode dizer, né? Então, teoria da realidade técnica é a teoria de Pontes de Miranda, de Requião, explica direitinho aquilo que é a desconsideração da personalidade jurídica
Valeu, valeu, estudamos mais um pouquinho, tenho certeza que você vai no momento certo, no momento ideal, arrebentar na prova da ordem. Prova da OAB não é concurso, prova da OAB a gente sabe muito bem, é aquela que no momento certo vai te colocar na aprovação. Não existem fracassados, existem desistentes. Se você está aqui assistindo esse programa, está aqui olhando para a tela, está buscando aí um método de estudo, significa que desistente não é. Então, no seu momento, vai chegar o exame, quem sabe no próximo você já está aí com a carteira da OAB na mão. Muito obrigado aí de nos aproximar desse seu projeto de estudo, que é um projeto de vida que envolve a sua carreira. Valeu, gente, até a próxima.